Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É uma alegria ter você aqui conosco para mais um momento de reflexão e intimidade com Deus. Que este tempo seja um divisor de águas na sua caminhada espiritual. Respire fundo. Entregue tudo nas mãos de Deus agora e permita que essa palavra toque o mais profundo do seu coração. Seja muito bem-vindo e que a presença do Espírito Santo te envolva do começo ao fim. Existe um versículo que muitos preferem não pregar, não porque seja difícil de entender, mas porque ele exige demais. Ele não promete bênçãos rápidas, não fala de portas abertas, nem de milagres extraordinários. Ele fala de renúncia, de morrer para si mesmo, de tomar a cruz. E isso, para muitos, é assustador, porque confronta tudo o que a nossa geração espiritualizada, mas ainda carnal, tenta evitar. Vivemos dias em que a fé virou conforto emocional, mas Jesus nunca chamou ninguém para se acomodar. Ele chamou para seguir, e seguir exige entrega. Hoje você vai ouvir um chamado que mexe com as bases da fé. E talvez, depois disso, você nunca mais ore ou viva da mesma maneira. Neste vídeo, você vai descobrir por que tantas pessoas vivem uma fé morna, inconsistente e rasa. Mesmo participando de igrejas, lendo a Bíblia e fazendo orações diárias. Vai entender por que certos versículos, como o que vamos estudar hoje, raramente são pregados nos púlpitos e como isso afeta diretamente o seu crescimento espiritual. Esta é uma mensagem que pode virar uma chave dentro de você, porque ela não apenas confronta, ela cura. Cura a superficialidade, a acomodação, a religião vazia que muitos vivem achando que é espiritualidade. Aqui, você vai encontrar um chamado à profundidade. Um convite para sair do raso e mergulhar em uma fé viva, real, que transforma de dentro para fora. Até o final desse vídeo, você não só vai entender o que é tomar sua cruz. Você vai querer fazer isso com consciência e coragem. E se já sente que Deus está te chamando para algo mais sério, mais profundo, mais verdadeiro, se inscreva agora. Ative o sininho. Todos os dias, às 20 horas, a gente se encontra aqui para orar, refletir e caminhar com propósito. Porque seguir Jesus nunca foi sobre conforto, sempre foi sobre transformação. O versículo que vamos refletir hoje está em Lucas 9:23. Jesus disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Essa não é uma frase que ele dirigiu apenas aos 12 discípulos. O texto diz que ele falava à multidão. Ele não estava chamando apenas líderes ou pregadores. Ele estava convidando todos os que queriam andar com ele. E ali, no meio de homens, mulheres, jovens, pessoas com sonhos e dores, ele não prometeu conforto. Prometeu cruz. Ele estava deixando claro que o caminho do reino exige renúncia. Não é um convite para acompanhar de longe, mas para se comprometer por inteiro. Essa declaração de Jesus acontece num momento importante do ministério dele. Em versículos anteriores, ele alimenta uma multidão, realiza milagres, e Pedro faz a famosa confissão: "Tu és o Cristo." E é justamente depois desse reconhecimento público, depois de tanto poder e manifestação visível, que Jesus fala da cruz. É como se ele dissesse: "Vocês me reconheceram? Então agora se preparem para viver como eu vivo." E isso muda tudo. Negar-se, tomar a cruz e seguir. 3 verbos, 3 decisões. E não uma vez só. Jesus diz: cada dia. É um chamado diário. Não é um evento, é um estilo de vida. Essa cruz não é uma tragédia pessoal, não é sofrimento imposto. É a escolha consciente de morrer para si mesmo, para o ego, para os desejos contrários à vontade de Deus. A cruz é um símbolo de entrega. E quem quiser andar com Jesus, precisa estar disposto a se esvaziar para ser cheio dele. Essa é a base do discipulado. E por isso é tão evitada, mas também tão poderosa. E é exatamente por isso que esse versículo assusta. Porque ele confronta uma geração que aprendeu a viver uma fé moldada ao conforto. Hoje, muitos querem os milagres de Jesus, mas não a cruz de Cristo.
Querem ser chamados de filhos, mas não querem viver como servos. Desejam a presença de Deus, mas não suportam a disciplina dele. E essa é a raiz da superficialidade espiritual que vemos crescer. Vivemos tempos em que a fé virou performance. Gente que conhece versículos de cor, mas não conhece a voz do Espírito. Que participa de cultos cheios de emoção, mas sai dali e continua vivendo no mesmo ciclo de ego, vaidade e imediatismo. Porque seguir Jesus virou sinônimo de se sentir bem, e não de ser transformado. Só que o verdadeiro evangelho nunca foi sobre agradar. Foi sobre moldar. E essa fé rasa tem consequências. Gera pessoas instáveis, que começam e não terminam, que se empolgam, mas não se aprofundam, que vivem de eventos e não de relacionamento. Por isso, vemos tantos corações frustrados, tanta gente cansada dentro da igreja, vivendo como se Deus estivesse distante. Mas o problema não é a ausência de Deus, é a ausência de entrega. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele disse que seria necessário negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é apenas deixar de fazer o que é errado, é abrir mão até mesmo do que é lícito, quando isso interfere na nossa comunhão com Ele. É escolher perdoar quando a carne quer vingança. É orar quando o corpo quer descanso. É calar quando tudo em você quer responder. A fé que Jesus nos chama para viver não se acomoda. Ela se move, ela cresce, ela se sacrifica. E por isso é tão preciosa. Porque quanto mais você nega o ego, mais espaço você dá para Deus agir em você. E quanto mais Ele age, mais o propósito dele se revela. Mas nada disso começa se a sua fé continuar sendo baseada em conforto. O Evangelho não veio para te agradar, veio para te libertar. E às vezes, a liberdade começa no desconforto de uma cruz. E é aqui que começamos a entender o verdadeiro significado do chamado cristão. Não é sobre títulos, não é sobre reconhecimento, não é sobre estar na plataforma, liderar, ser aplaudido ou conhecido. O verdadeiro chamado começa quando você ouve a voz de Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E você responde com obediência, mesmo que isso te leve para o anonimato, para o deserto, para a renúncia. O discipulado bíblico não é construído em cima de conveniências. Ele é forjado no fogo da obediência diária. É fácil seguir quando tudo vai bem, quando a fé está em alta, quando há respostas rápidas e portas abertas. Mas o verdadeiro cristão é moldado nos dias silenciosos, nos dias em que ninguém vê, nos dias em que é preciso permanecer, mesmo sem sentir. Negar-se é recusar o trono do próprio coração, é sair do centro, é dizer: Senhor, a minha vontade sente isso, deseja isso, mas eu escolho a tua vontade. Tomar a cruz é se submeter, é carregar o peso da fidelidade quando tudo em volta te chama para ceder. E seguir Jesus é andar por caminhos estreitos, onde poucos estão dispostos a ir, mas onde a presença dele se revela com mais intensidade. Esse é o chamado. Não para ser popular, mas para ser fiel. Não para se destacar, mas para obedecer. O Evangelho não é sobre conveniência, é sobre compromisso. E todo aquele que aceita esse chamado encontra algo que o mundo jamais poderá oferecer. Uma vida cheia de propósito, paz verdadeira e uma comunhão real com o Criador. Uma fé viva e uma alma em paz. Agora eu quero que você pare por um momento e se pergunte, com sinceridade: que tipo de fé você tem vivido? Você está realmente seguindo a Cristo? Ou apenas frequentando ambientes onde Ele é mencionado? Porque há uma diferença enorme entre ser um admirador de Jesus e ser um discípulo dele. Admiradores aplaudem. Discípulos obedecem. Quando foi a última vez que você negou algo que sua carne queria, só para permanecer fiel ao que Deus te pediu? Você tem carregado sua cruz todos os dias? Ou a deixou encostada no canto da vida por ser pesada demais? Você serve a Deus com paixão ou apenas com obrigação? A cruz ainda faz parte da sua jornada? Ou foi substituída por uma fé leve, ajustada ao seu conforto?
Essas perguntas doem, mas são necessárias. Porque não há como seguir Jesus de verdade e continuar vivendo com as rédeas da vida nas próprias mãos. A cruz não é um acessório, é um divisor de águas. É o que separa a religião do relacionamento. A emoção da entrega, o discurso da prática. Talvez você esteja dizendo, mas eu já faço tanto. E eu te pergunto, tem feito com o coração quebrantado? Tem feito para agradar a Deus ou para manter uma imagem espiritual? Porque a cruz não se carrega com vaidade. Ela só pode ser carregada com humildade. E essa é a verdade que liberta. O evangelho que transforma é o evangelho que primeiro confronta. E a maior prova de que estamos sendo moldados por Deus não é o quanto sabemos sobre Ele, mas o quanto estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos por amor a Ele. E se hoje o Espírito Santo está te incomodando com essas perguntas, não resista, porque esse incômodo é o início de uma nova caminhada, onde o centro não será mais você, mas Cristo vivendo em você. Agora que você entendeu o peso e a profundidade desse chamado, talvez se pergunte, como eu vivo isso na prática? E a resposta é simples, mas exige decisão. Viver Lucas 9:23 é escolher todos os dias entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus. É acordar e dizer, Senhor, hoje eu nego minha vontade, minhas preferências, minhas emoções e escolho seguir os teus passos. Negar-se a si mesmo não é algo distante, é real e cotidiano. É quando você perdoa, mesmo com o coração ferido. É quando você escolhe não responder com raiva, mesmo tendo razão. É quando você decide desligar o celular e buscar a presença de Deus, quando tudo em você queria apenas distração. É quando você abre mão de um prazer momentâneo para manter a santidade. Isso é cruz, isso é discipulado. Tomar a cruz é abraçar a missão que Deus te deu, mesmo quando ela parece invisível. É cuidar da sua família com paciência, mesmo sem reconhecimento. É ser íntegro no trabalho, mesmo quando ninguém está olhando. É servir na sua igreja sem buscar aplausos. É pregar com o coração, mesmo que a voz trema. É dizer sim para Deus, quando a alma inteira quer dizer não. Seguir Jesus é mais do que um rótulo, é um estilo de vida. É permitir que cada escolha, cada atitude, cada palavra reflita a cruz que você carrega por amor a Ele. E quanto mais você vive assim, mais perto você caminha dele. E quanto mais perto você caminha, mais leve se torna a jornada. Porque não é você quem carrega a cruz sozinho, é Ele que caminha com você, passo a passo, todos os dias. Vamos agora nos unir em oração? Senhor meu Deus e Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença junto com esta pessoa que está assistindo este vídeo. Tu conheces cada coração, cada pensamento, cada peso que está sendo carregado em silêncio. Tu vês, Senhor, o cansaço da alma, a luta interna entre viver para Ti ou continuar acomodado em uma fé rasa. E por isso, nesta oração, nós nos rendemos. Pai, ensina-nos a negar a nós mesmos, a crucificar o nosso orgulho, nossas vontades, nossos planos que não Te glorificam. Dá-nos coragem para assumir a cruz que nos foi confiada, que ela não seja motivo de medo, mas de honra. Que ao tomarmos nossa cruz, possamos nos lembrar de que o Senhor a carregou primeiro por amor a nós. Espírito Santo, fortalece o coração dessa pessoa agora, dá forças onde já não há ânimo, renova onde o cansaço espiritual tem dominado, desperta esse espírito adormecido e traz vida onde havia frieza. Que esta oração seja um marco, que ela traga transformação real. Não queremos viver uma fé de aparência, queremos viver um evangelho que molda, que transforma, que confronta e que liberta. Senhor, limpa os altares do nosso coração, retira o ego, a vaidade, a necessidade de aprovação. Ensina-nos a Te servir em segredo, a Te adorar na rotina, a Te honrar com nossas escolhas. Que a cruz seja a nossa motivação diária, e não um peso imposto. Que seja um símbolo de amor, de obediência
e de rendição total. Nós entregamos tudo. O que somos, o que sentimos, o que sonhamos, porque não há vida mais plena do que aquela vivida em obediência ao teu chamado. E é esse chamado que nós escolhemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem mexeu com você, saiba, esse desconforto não é acusação, é convite, um chamado de Deus para sair da superficialidade e viver uma fé profunda, autêntica, viva. O Evangelho que não confronta, não transforma, mas o Evangelho de Jesus nos chama à cruz. E é na cruz que encontramos a verdadeira liberdade. Hoje, talvez você tenha percebido que sua fé estava adormecida, que a zona de conforto estava travando sua comunhão. Mas agora você tem uma escolha: continuar como está, ou tomar a sua cruz e seguir, dia após dia, com coragem e entrega. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver o Evangelho da cruz. Esse simples ato é uma declaração de fé e pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Seja canal de confronto e cura na vida de alguém. E se ainda não é inscrito aqui no canal Caminho com Propósito, se inscreva agora. Ative o sininho. Todos os dias, às 20 horas, a gente se encontra aqui para orar, refletir e caminhar juntos. Não pelo caminho mais fácil, mas pelo único que leva à vida. Que Deus te fortaleça e que você nunca mais viva uma fé sem cruz.